Sabe aquela história de que tirar nota máxima, os famosos 1000 pontos na redação do Enem, é um mistério absurdo ou um dom para pouquíssimos? Pois é, esquece isso. A verdade é bem diferente. É pura ciência, técnica e, acima de tudo, o domínio de uma estrutura super específica. Bem-vindos a essa análise detalhada. O nosso objetivo aqui hoje é desmistificar cada pedacinho do texto dissertativo argumentativo e revelar aquele projeto exato, sabe? O passo a passo que transforma uma folha em branco em uma redação simplesmente perfeita. Bom, bora dar uma olhada na nossa agenda. A gente vai passar pelas 5 competências, a estrutura da introdução, como desenvolver os argumentos, a conclusão com a proposta de intervenção, o que não fazer de jeito nenhum e, no final, um checklist prático para fechar com chave de ouro. Então, vamos começar pela base de tudo, as regras do jogo. Olha, antes de escrever a primeira palavra, a gente precisa entender as regras, né? Não dá para vencer uma partida sem saber como os pontos são contados. Aquele número gigante, os 1000 pontos, não tem nada de misterioso. É uma matemática exata. A redação é dividida em 5 competências, e cada uma delas vale até 200 pontos. Vai desde o domínio da língua portuguesa, passando por entender o tema, organizar as ideias, usar os conectivos direitinho, até chegar na famosa proposta de intervenção. Gabaritou as 5? Parabéns, a nota 1000 vem aí. E o que é super interessante de observar é como a pontuação sobe. Por exemplo, na competência 2. Essa é a que avalia a compreensão da proposta e o uso do repertório sociocultural. Fugiu do tema? Infelizmente é 0. Tem um domínio ali meio fraco? Fica na casa dos 40 pontos. Mas, para dar aquele salto para os 200 pontos máximos, é preciso desenvolver o tema com uma argumentação consistente. E detalhe, usando um repertório sociocultural produtivo. É mostrar que domina a estrutura dissertativo-argumentativa. É literalmente como um quebra-cabeça onde todas as peças têm que se encaixar perfeitamente. E falando em encaixar peças, vamos para a estrutura da introdução. É aqui que tudo começa. É o primeiro parágrafo, aquele momento crucial para prender a atenção do corretor e ditar as regras da conversa. Mas aí fica a dúvida. O que faz uma introdução ser perfeita sem ficar confusa? A boa notícia é que uma introdução excelente não exige genialidade literária. Ela só precisa de uma fórmula estrutural. Ela é literalmente um mapa que vai guiar o restante da leitura. Essa fórmula tem 3 ingredientes que são absolutamente obrigatórios. Primeiro, a contextualização. É algo mais amplo, tipo um fato histórico, um filme ou uma obra de arte que se conecte com o assunto. Segundo, o tema. Tem que trazer as palavras-chave da proposta para provar que não rolou fuga do assunto de jeito nenhum. E o terceiro é a tese. A tese é o posicionamento, a resposta direta ao problema. Uma estratégia incrível que a gente vê nos materiais de estudo é transformar o tema em uma pergunta e responder na sequência. Essa resposta vai ser a tese, o coração da redação, dividida nas 2 ideias centrais que vão ser defendidas logo depois. Maravilha! Tendo o mapa na mão, vamos entender como desenvolver esses argumentos. Com a introdução pronta, é hora de executar o plano e garantir os 200 pontos da competência 3, que é a que julga como a gente organiza e interpreta os fatos. Mas como estruturar esse desenvolvimento de um jeito que a argumentação fique à prova de falhas? Porque assim, não dá para só jogar informação na folha, concorda? A microestrutura do parágrafo de desenvolvimento exige uma organização interna bem rígida. Funciona assim. Cada parágrafo de desenvolvimento tem que ter 4 elementos. A gente começa com o tópico frasal, que é uma afirmação super direta do argumento central daquele parágrafo. Depois vem a explicação, onde a gente detalha o porquê dessa afirmação. O terceiro ponto é a exemplificação, ou o repertório. É hora de provar a sua teoria usando dados, alusões históricas ou citações de autoridades no assunto. E para fechar o parágrafo, uma conclusão curtinha que amarra o raciocínio todo e reforça a tese inicial. E aqui a gente tem um exemplo prático brilhante disso. Analisando esse trecho que foca no pensamento do Michel Foucault, dá para ver a maestria no uso dos elementos. O parágrafo já abre com um conectivo forte, em primeira análise. Logo depois, solta a afirmação sobre a herança ideológica do cinema. Aí o repertório sociocultural entra com tudo, citando o filósofo francês para explicar os mecanismos de controle. E reparem na conclusão do parágrafo começando desse modo, amarrando a ideia de que o caráter elitista do cinema acaba excluindo o resto da população. É um bloco de texto perfeitamente fechado. Sensacional. Outra técnica que é um verdadeiro divisor de águas é argumentar com base nos efeitos negativos.
Mostrar sofrimento, prejuízos ou injustiças ajuda demais a convencer quem está lendo. Olha só, ao analisar a má qualidade do transporte público, a afirmação não fica voando solta. Ela é sustentada por dados sólidos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, evidenciando que os carros são responsáveis por 73% da emissão de gases poluentes em São Paulo. Quando a gente soma fatos concretos com uma análise de impacto social, o argumento fica inquestionável. Chegando na reta final, vamos para a conclusão e a proposta de intervenção. O texto agora caminha para o seu desfecho. No Enem, a conclusão exige uma proposta de intervenção. E para bater os 200 pontos dessa competência, a matemática não perdoa. A proposta tem que responder obrigatoriamente a 5 perguntinhas. O que vai ser feito? Quem vai fazer? Para que vai ser feito? Como isso vai ser executado? E, por último, o detalhamento, que é trazer uma informação extra sobre um desses elementos. Preste muita atenção. Esquecer qualquer um desses 5 passos custa pontos preciosos. Vamos avançar e ver como isso se constrói numa redação real que tirou nota máxima, com aquele tema sobre a manipulação do comportamento na internet. A conclusão começa retomando o problema de forma bem clara e, na sequência, já engata propostas sem enrolação. Isso garante que o corretor vai encontrar de cara cada uma das 5 partes exigidas. Dissecando esse mesmo texto, a clareza é cirúrgica. A ação é promover saraus e campanhas. O agente é o Ministério da Educação com o auxílio de escolas. O efeito ou a finalidade é criar uma população com grande senso crítico. E aqui está o grande segredo das redações nota 1000, o modo e o detalhamento. O modo é especificado como por meio de incentivo à leitura, e o detalhamento explica direitinho que as campanhas vão rolar em diversas mídias de massa. Gente, não tem espaço para intervenções genéricas, tipo o governo deve conscientizar a população. A precisão aqui é o que garante a pontuação total. Agora, uma mudança drástica. Vamos falar sobre as armadilhas, o que não fazer de jeito nenhum. Dominar o que deve ser feito é vital, com certeza, mas a redação do Enem é um terreno minado. O ponto crucial é memorizar o que dá anulação sumária, o famoso zero automático. A primeira regra, bem óbvia, é não entregar a folha em branco porque rascunho não é corrigido. Fugir do tema zero texto instantaneamente. Copiar os textos de apoio é plágio e também anula a prova. Além disso, escrever impropérios, fazer desenhos na folha ou inventar de colocar partes deliberadamente desconectadas, tipo aquela lenda de inserir uma receita de miojo no meio da argumentação, tudo isso é falta gravíssima. O corretor lê cada linha. A seriedade do exame tem que ser respeitada do início ao fim. Para encerrar com tranquilidade, vamos para o nosso checklist final. Depois de planejar e montar todo esse projeto estrutural rigoroso na cabeça, é essencial fazer uma verificação rápida e impiedosa antes de passar o texto a limpo para a folha definitiva. É só se perguntar: as palavras-chave do tema estão logo na introdução? A tese defende um ponto de vista claro? O texto tem exatamente 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um com um argumento central sustentado por um repertório ou exemplo concreto? Lá no fim, a proposta de intervenção tem os 5 elementos: ação, agente, efeito, modo e detalhamento? Se a resposta para tudo for sim, a estrutura para uma nota de excelência está garantida. Atingir a maestria na escrita dá trabalho, exige muita prática, compreensão das regras a fundo e a aplicação contínua dessa estrutura. Mas olha, para a gente continuar trazendo conteúdos assim para ajudar nessa jornada, deixa o seu like aqui, comenta embaixo qual é a sua maior dúvida sobre a redação do Enem, compartilha essa análise com outros candidatos e não esquece de se inscrever no canal, tá? Isso faz toda a diferença para a nossa comunidade. Com todas essas ferramentas em mãos e a técnica perfeitamente afiada, só fica uma pergunta no ar. Qual será o grande tema que vai revelar a próxima redação nota 1000? Muito sucesso nos estudos e até a próxima análise.